Aqui, agora já está gravando, agora bom dia oficial. Eu vou então mandar a minha tela para vocês. E aí, para vocês me acompanharem aí, eu mandei, foi mandado um, dois, três, são 5 arquivos, né? Um é só formatação de datas, é só, eu vou deixar no final, só para dar aquela relaxada na cabeça. A gente vai trabalhar bastante função C, é, outras funçãozinhas aqui, que, como eu falo para vocês, eu estou trabalhando o começo do Excel avançado com vocês, tá? E então, para você ter uma noção do nível aí que vocês estão aprendendo, tá? O primeiro que eu vou abrir é o arquivo que chama função underline C, tá? Então, se você quiser aí, pode abrir já a função underline C, enquanto eu já vou abrir aqui a minha tela. Em qualquer situação, gente, por favor, pode interromper, tá? E aí, como se a gente tivesse lá no Senac, nós vamos fazer o seguinte: fica de olho aí na hora para mim, entre 10 e 15, me dá um alô, porque às vezes eu me empolgo aqui e esqueço de ficar olhando na hora, tá certo? Aí a gente dá uma paradinha no intervalo. Bom, vamos lá. Eu vou lembrar aqui antes, né? Que a gente, na semana passada, a última coisa que a gente teve foi uma introdução à função C, né? Então, só relembrando agora, a função C é uma estrutura condicional, né? Aonde eu falo para o Excel o seguinte: eu tenho um teste lógico, que é o que eu quero que ele verifique para mim. Esse teste lógico, ele pode ser várias coisas, né? Pode ser uma palavra, pode ser um valor, pode ser uma comparação entre valores que a gente vai fazer hoje, pode ser várias situações, inclusive uma outra função C. Desculpa, uma outra função. A outra função C não entra aqui no teste lógico, tá? Mas eu lembra que na semana passada eu dei umas funções de data e função dia, função mês, função ano. Aqui seria um caso típico de você utilizar esse tipo de função, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui usar aqui, ó, vou criar uma planilha. Então, vamos dizer assim que a minha validade, a questão da validade, já que tem um pessoal do ramo farmacêutico aí, e aí eu tenho aqui, sei lá, 4, 2020, 5, 2020, 3, 2020, 11, 2020 e 12, 2020. Pronto. O que que acontece? Eu quero saber se março não, né? Deixa eu colocar mais para frente aqui. 6 de 2020. Pronto. Abril e maio, eles estão com a validade já em cima da pinta. E eu quero que ele me dá a mensagem aí de desconto, tá? Então vocês devem estar percebendo aí, ó, que mesmo eu colocando só o mês, ele me colocou uma data aqui, né, completa. Então o que que eu vou fazer, ó? O Excel, verifica para mim se na data aí do lado ele colocou uma data completa, né? Mas para mim me interessa de repente só
o mês, né? Então, ó, se o mês, opa, deixa eu colocar o acento aqui, se o mês da célula do lado, certo? For igual, maior, igual, né? Teria que ser aqui, ó, vamos deixar só abril, porque se eu colocar, eu vou colocar assim, menor, igual ou menor que 5, né? Ponto e vírgula. Então, se o mês aí do lado for igual ou menor que 5, faz o seguinte, sei lá, promoção, não, preço normal, certo? Então, o que que eu estou falando? Ah lá, ó, ele já me deu, ó, promoção. Por quê? Olha só, preço normal e dois promoção, ó. Né? Se eu pegar aqui e colocar fevereiro de 2020, esse aqui então já foi, né? Olha lá, promoção. Então, nesse caso aqui, ó, aquelas funções que eu falei para vocês na semana passada, ó, dia, mês, ano, sozinha, realmente não tem uma aplicabilidade muito interessante. Mas olha isso aqui, ó. Eu estou pegando só o mês, se ele for menor ou igual a 5, você vai escrever para mim promoção. Se não, você coloca o preço normal, né? Então, um caso típico aí de você utilizar a função C e pode ser uma outra função aqui, né? Poderia ser só uma comparação de data, por exemplo, poderia ser uma comparação de valores. Ó, se, se o meu total de duplicata for maior que tanto, tenta fazer uma antecipação de, de recebimento lá, de fatura, né, junto ao banco, né? Então, dá para você fazer muitas coisas na função C, tá? E aqui eu estou escrevendo, né? Valor se verdadeiro, valor se falso. Só que cada parâmetro desses aqui, assim como o primeiro, eu posso ter várias coisas que podem fazer parte disso aí. A gente já viu um texto, pode ser um cálculo, muito comum ser, por exemplo, valor de porcentagem, por exemplo, né? Pode ser outras funções, tá? E também, no caso do valor se falso, pode ser uma outra função C, tá? Aqui no Excel básico, normalmente eu não vou muito para o ser encadeado, tá? Eu passo mais no Excel avançado, que aí envolve um raciocínio lógico um pouquinho, já um pouquinho mais refinado, senão vocês vão bater em mim, né? Mas, como eu falei também na semana passada, a função C, ela sai de uma estrutura simples e básica e ela pode se tornar uma fórmula bastante complexa e bastante comprida, inclusive, né? Posso ter várias linhas aí, é, colocando uma função C dentro da outra, com outras funções dentro de cada função C, ela vai ganhando um grau aí de complexidade muito grande. E aí vai requerer um raciocínio lógico cada vez mais desenvolvido, certo? E aí o treino é muito importante. Bom, já que a gente fez essa lembrança de como funciona a função C, aqui tem uns exercícios aqui bem simplesinho,
de função C, tá? Aqui eu pus uns produtos, aqui tem uns produtos, tá? E eu vou pensar que isso aqui é depois, tanto que eu coloquei aqui, ó, quantidade de itens vendidos, né? Na verdade, nós vamos contar aqui, né? Produtos, né? Quantidade de produtos seria, né? Eu vou colocar aqui melhor dizendo, quantidade de produtos. Desses produtos, quantos que tiveram queda e quantos que tiveram aumento, tá? E aí, nesse caso, a gente pode trabalhar depois com tanto essa coluna como essa. Aqui, essa coluna, a gente vai escrever se sim, se tem essa venda está indicando um problema e ou não. Nesse caso, o que que seria, pela nossa regra de negócio, uma indicação de problema, né? As vendas terem queda na coisa deles, né? Aqui eu coloquei menor que zero, né? Mas, claro, numa regra de negócio, necessariamente não quer dizer vendas que não tiveram vendas. É só aqueles que tiveram queda e que aqui está negativo, ó, tá? Então, para você identificar aí alguma regra de negócio para que eu consiga fazer a minha função, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Se o Excel verifica para mim se na célula aqui do lado o valor dela é menor que 0%, pode até colocar aqui, tá? Se for menor que zero, você vai fazer o seguinte: você vai escrever, indica problema? Sim. Se não, indica problema? Não, tá? Ah, não. Então, ó, deixa eu dar um zoom aqui. O Excel, lá na B2, se for menor que 0%, coloca que sim, que está me indicando um problema. Se não, não. É bem simplesinha, né? Uma comparaçãozinha aqui também bem simples, né? Vou arrastar, lembrando que quer ver, ó, quando comprido assim, você pode fazer dessa maneira, né? Vim arrastando, só que às vezes a sua planilha tem 300 linhas, né? 400 linhas, às vezes até na casa do milhar. Então aí, nesse caso, você não precisa ir arrastando, senão você vai ficar até amanhã arrastando. Você vem aqui na sua alça, dá 2 cliques, que ele vai aplicar aquela regra até lá no final. Tá vendo? Então, essa é a nossa funçãozinha básica, né? Pode até alinhar aqui, ó, né? Que ela ficou desalinhada aqui. Olha lá, que funçãozinha básica. Vocês conseguiram entender aqui ou não? Sim. Se conseguir entender, já vai fazendo aí do lado, né? Vai fazendo na sua planilha e verifica aí se dá tudo certo, né? Vou dar um segundinho aqui para vocês fazerem. Vou dar o zoom aqui para você ver a função. Tá aqui. A gente hoje ainda vai. A gente formar, vou ensinar, aproveitar esse sim e não aí. A semana passada a gente fez uma formatação condicional, né? Onde a gente brincou com os ícones,
Hoje eu vou ensinar aqui nesse exercício mesmo um outro tipo de formatação condicional baseado em texto. A gente pode pintar célula, pintar o próprio escrito. Tudo bem? Deu certo aí? Alguém deu algum problema? Espero que não. Seguindo, então, eu vou para esse resumo. Quantos produtos que eu tenho aqui, né? Não sei, vamos contar, né? Então, aqui, ó, nesse caso, não fica preso. Ah, porque eu vou ter que vir nessa coluna, porque é só aqui que tem os nomes dos produtos, né? Os produtos são únicos, né? Eles não repetem, né? Isso nesse caso é importante para a gente, porque essas funções de contar, elas vão contar, elas contam células, né? Então, se tivesse produto repetido, elas iriam contar também, tá? Porém, o que que acontece? Como elas contam células, na verdade, eu não preciso ficar preso na coluna onde tem o nome, né? Eu posso contar qualquer coluna, né? Desde que continue ainda satisfazendo a minha necessidade, tá? Nesse caso aqui, eu vou usar essa coluna do nome, mas às vezes você fica quebrando a cabeça tentando contar a coluna do nome, que está bem complexa, bem difícil. Vai para outra coluna, não tem. Às vezes tem células em branco nessa coluna do nome, sei lá, alguma coisa que vai te atrapalhar. Vai para outra coluna, ué, né? Então, às vezes, indo para uma outra coluna, como ela conta só células, não importa de fato a informação que ela significa. A única coisa que ela vai olhar se é texto, se é número. Tirando isso, ela vai contar, né? Ela não quer nem saber o que que tá, o significado, né, da informação em si, tá? Então não fica preso. No nosso caso aqui, eu vou fazer a coluna A mesmo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, as funções de contar, lembra? Eu tenho aqui conte num, conte C, né, e conte valores como principal funções aqui. O que que acontece? O conte num eu não posso apontar lá para o texto, né? Eu vou ter que apontar o conte valores. Então, eu vou vir aqui, conte valores, vou pegar essa coluna aqui, vou selecionar ela e foi para a conta. São 77 produtos que eu tive algum tipo de movimentação, seja positiva, né, ou negativa, né? Então, lá, conte valores de A2 até A78. Mas, ô Malaspina, você fez um negócio rápido aí, uma seleção, como é que você fez, né? Ó, você clica no primeiro, lembra que eu já falei para vocês? Você aperta o Ctrl, segura, Shift, segura e setinha para baixo. Aí ele seleciona a coluna inteirinha. Ctrl, Shift e seta para baixo. Enquanto vocês vão fazendo aí, já vou salvando o arquivo. Tudo certo aí, gente? Alguma Tudo dúvida? certo. Por enquanto, está me acompanhando, né? Sim.
Beleza. Só ativar o microfone aí, vocês falam comigo. Ah, produtos em queda e produtos com aumento de vendas, né? Então, aí, segue aí, eu coloquei a regrinha de negócio lá, ó, quedas nas vendas menor que zero, né? Assim como a gente fez a regrinha de negócio aqui, né? Só que aí você tem a seguinte situação. Eu tenho essa coluna que tem valores positivos e negativos, e tenho do lado ah, uma coluna que tem texto, tá? E que tem dois tipos de texto, né? O sim e o não. Que se eu contar quantos não, vai dar na mesma do que eu contasse produtos positivos. E se eu contasse quantos sim, vai dar na mesma se eu contasse os valores negativos. Então, nesse caso, é, você pode ir tanto um como o outro, tá? Eu vou fazer os dois aqui, vou colocar um do lado do outro para você ver. Então, é o continuo, é o conte valores? Não, eu não quero contar todos, eu quero contar com um filtro, né? Com uma condição. Então, aí, se tem condição na ação que você quer fazer, eu não sei o que, que eu quero que você quer fazer, mas vai ter que ter C, a palavra C no meio, né? Então, se eu quero somar, é soma C. Se eu quero fazer média, média C. Se eu quero contar, conte C, né? Lembrando que essas funções que tem a palavra C nela, né, no nome, ela tem normalmente o singular e o plural, né? Então, conte C, conte Cs. Isso significa o quê? Significa que no conte C, ou média C, ou soma C, é apenas um critério só que eu posso dar, ou seja, um filtro, né? Uma condição. E quando a mesma função está no plural, é porque eu preciso informar mais de um critério, mais de um filtro, né? Mais de uma condição. Então, é soma Cs, média Cs, conte Cs, tá? Então, eu vou fazer aqui o queda, tá? Conte C, e aí, ó, eu venho para cá, eu venho para cá e vou pegar aqui. Qual que é o intervalo? É esse aqui. O intervalo, lembra sempre, toda vez que eu tenho que informar uma condição, né, um critério, eu tenho que informar antes aonde ele vai encontrar o critério. Nesse caso, eu estou procurando o sim e o não, né? Então, eu tenho que informar aqui. Tá, beleza. O que que eu quero? As que tiveram queda. Os que tiveram queda, eles são os sim, né? Então, vou vir aqui. Lembrando que nesse caso aqui, não precisa o Excel, são poucas as situações, nessas funções mais básicas, né? Que ele é 15 sensitive, né? Ou seja, a maioria não vai fazer diferença de minúsculo, maiúsculo. Agora, acento, ser cedilha, isso aí com certeza, tá? Então, quantos sim tiveram? São 16. Vamos fazer um teste? Eu vou vir aqui e vou pegar para filtrar e eu quero só os sims, né? Então vamos dar aqui, ah lá, ó, se você olhar aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver, são 77 registros e são 16. Ah, ó, a mesma quantidade, a mesmíssima quantidade que ele me deu quando eu filtrei. É que quando eu filtrei, ele sanfonou a coluna e ele sumiu aqui com o meu resumo, né?
mas é a mesma quantidade que deu lá, certo? Então, tá ok aí a minha brincadeira. Se eu fosse fazer, olhando a questão de valores, né? Conte C, da mesma forma, só que agora eu viria para cá, né? Ponto e vírgula. Nesse caso é número, então não preciso fazer. Eu preciso necessariamente colocar entre aspas. Por ser número, não. Mas o Excel, ele tem duas situações em que você coloca aspas. A primeira, quando é texto, óbvio. A segunda, quando eu quero fazer uma comparação de um trecho. Porque, veja, eu quero que ele compare esse trecho inteirinho com o menor que zero. Entendeu? E aí, mas eu vou colocar aqui de novo, que normalmente você coloca aqui B2 menor que zero, né? Você dá uma célula e compara ela com um valor. Mas nesse caso, eu já dei o período. Como é que eu faço agora para informar para ele que eu quero que ele compare esse período inteiro com 0%? Aí é o segundo caso que você coloca aspas. Mesmo sendo número, você vai fazer assim, ó, aspas menor que 0%. Tá? É a única, é o único, é mais uma situação, né? Ah lá, deu os mesmos 16. É mais uma situação que, apesar de ser número, não é um texto, né? E aqui o formato também não é número, mas eu coloco entre aspas, tá? Porque eu estou falando o seguinte para ele: você vai pegar esse trecho todo e comparar com esse camarada aqui, certo? Então, por exemplo, eu quero quantos no meu no meu setor ganha mais que R$ 3.500. Então, maior igual 3.500. Esse maior igual a 3.500, ele vai estar entre aspas também. Ah, eu quero saber quantos que têm idade maior ou igual a 40 anos. Também é a mesma situação. Eu vou colocar sempre entre aspas, apesar de ser número. Tá certo? Então, aqui são os dois valores repetidos. E aqui, eu já vou terminar aqui, eu já deixo vocês fazerem o resuminho aqui, tá? Aí eu dou um minutinho aqui para vocês fazerem. Vou dar aqui o Conte C novamente. Aqui, de novo, eu vou contar o texto, só que aqui agora é o não, prestar atenção no acento, tá? Olha lá, são 61. E, novamente, fazer aqui, ponto e vírgula, aspas, maior que 0%. Também deu 61, certo? As duas maneiras aí. Então, vou pintar aqui, que aí depois vocês... Vou pintar de amarelo. Pela coluna de texto. Pintar aqui de uma outra cor. Pintando pela coluna de porcentagem. Certo? Alguma dúvida? Então, aqui, ó. Eu acho que o total de produtos foi mais fácil. O Conte Valores. Quem não fez, dá uma olhadinha aí. Alguns segundinhos para você fazer.
contando o total de produtos aí que tiveram algum tipo de movimentação. Pegando a coluna inteira dos nomes. E aí, ó, vamos começar a segmentar, né? Eu quero só a de queda, é, no nosso caso, o sim, né? Quer dizer algo negativo, né? Que é indicador de está indicando o problema? Sim. Ah lá, um Conte C simples, né? Com texto sempre é mais simples, né? Mesmo porque eu posso não entender direito o que faz a função, mas na hora que eu vejo um texto, isso me leva a um entendimento melhor de função, né? Do que está acontecendo, porque o texto eu consigo entender, né? Mesmo seria, imagina, comparar uma coluna com valores só de endereço de célula, número, tal, e uma fórmula ali que tem texto também. Onde tem texto, eu consigo ter um entendimento um pouquinho melhorado, né? O sim e o não só muda ali o segundo argumento, né? A- o outro passa a ser somente o escrito não, e o jeito via valores percentuais. Olha lá. Bem tranquilo também. Tudo bem, gente? Vai falando comigo, sou um cara carente. Certo. Estão fazendo junto comigo, todo mundo? Tá Sim. conseguindo acompanhar? Sim, tá dando para acompanhar. Tá. A velocidade tá boa? Quer que acelere um pouco? Como é que tá, gente? Para mim tá ótimo. Tá bom Né? assim. Tá bom Que se assim. tem uma coisa Tá que ótimo. ficou prejudicada, é, é a imagem que eu tenho da sala, né? Esse esquema remoto, assim, quando eu estou dando aula presencial, eu estou vendo vocês, então eu consigo é, perceber se eu estou indo mais, se eu estou indo rápido, se eu estou indo devagar, né? Pelas expressões que vocês vão fazendo. Aqui eu não tenho, né? Então eu não sei se eu estou indo num ritmo bom ou não. Então eu preciso que vocês vão falando comigo aí, porque senão vocês vão dormir em cima do computador, se for o caso de eu tiver, né, de eu estar indo de maneira lenta. Bom, mas vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Putz, eu tenho um monte de inscritos, sim, não, cara. Nossa, isso aqui imagina, depois de um dia inteirinho vendo planilha, tal. Rapaz, vai ficar triste de eu ficar olhando isso aí, hein? De eu ficar olhando o que é problema e o que não é, hein? O olho vai até vermelhar
Imagina uma planilha aí com 200 linhas, né? E eu indo atrás de sim e não, ou indo atrás de valores positivos e negativos, né? Vai ser o cão chupando manga isso aqui. Então vamos facilitar para o cara, né? De que maneira? Eu vou formatar esses escritos, vou pintar a célula, né? Por exemplo, o que for sim, né? Eu vou pintar de vermelho, e o que for não, eu vou pintar de verde, né? Ou seja, o que tem que me chamar atenção e né? O que tem algum problema que não, tá? Então, isso é uma formatação condicional. Lembrando, eu gosto sempre de falar isso, o seguinte, eu vou pintar a célula no exercício agora. Mas eu não pintaria a célula se eu fosse imprimir essa planilha. Por quê? Porque a gente já sabe que ela tem 77 linhas. Então você imagina, 77 linhas, eu mandei umas coisas tudo colorida na impressora, né? O cara vai me matar, ao invés de ele achar bom, ele vai me matar porque eu gastei muita tinta, né? Então aí, se você for imprimir, aí de repente é mais interessante você pintar só a fonte, né? Que vai bem menos tinta, do que você pintar a célula inteira, né? Então, ó, selecionei tudo, formatação condicional. A gente veio aqui na semana passada aqui em ícones. Até pode fazer, você também, mas ô Malaspina, aqui no ícone tem três, né? E nesse caso aí a gente tem só dois. Não, mas aí daria para tirar o amarelo, tá? Você exclui um item lá. Mas eu vou fazer por aqui, ó, nova regra. Aqui ele me dá mais um monte de opções, certo? Eu vou aqui, ó, formatar apenas células que contenham, tá? Então eu clico aqui, apenas células que contenham, e ele me dá essa estruturinha aqui, tá? Então o valor da célula é igual a, olha só o tanto de opções que eu tenho aqui, né? Eu vou falar para ele que é igual a, lá, ele já tirou aquele tanto de coisa. O que ele é igual? Vou colocar igual assim. No nosso caso, lembre, o sim é uma coisa negativa, não é um negócio positivo. Então, tá, quando eu encontrar o sim, o que é para fazer? Eu vou formatar. Eu vou falar para ele o que ele vai fazer. Então, aí, nesse caso, eu vou vir aqui. Aqui é formatação. Então, eu vou falar um negrito. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar a fonte, porque eu estou na fonte. Eu vou colocar a fonte como em branco. E eu vou pintar a célula. No caso de pintar a célula, é o preenchimento. No caso do nosso sim, a gente já sabe que o sim é um negócio negativo. Então eu vou pintar de vermelho. E ok. Olha lá. Tum! Olha lá. Ele já me pintou o que é vermelho, olha lá, o que é sim, o que é negativo. Olha lá, ó. Tá vendo? Mas eu não. Não, eu tenho que fazer de novo. Tá? Nova regra de novo. Apenas células que contenham valor igual a. Eu vou vir aqui. Não. Formatar. Agora eu vou pintar de verde. Só no Excel e nesse exemplo, que verde quer dizer um negócio bom, viu? Porque eu sou corintiano, verde jamais, mas aqui vai ser um negócio bom. Então, ok. Eu esqueci de formatar a fonte, negrito em branco. Se quiser colocar um verde mais escuro, né? Pode pôr.
Pronto. Olha lá. Se eu pegar e colocar aqui, ó, menos 7%. Olha lá. Ficou vermelho, colocou sim, mudou a nossa contagem. Olha aí que maravilha, né? Tudo automático. Chique. Isso sim é a planilhinha da hora. Claro que a gente pintou aqui, ficou dessa maneira. A ideia é só facilitar para o cara, né? Aí, ó, agora ele consegue ver de maneira fácil, né? O que tem que chamar a atenção dele. Então, ó, repetindo, na nossa tela principal, na página inicial, formatação condicional, nova regra. Aí, apenas células que contenham. Quando o valor for igual a, eu coloquei assim, aqui ele já colocou aspas, escreveu igual, mas você não precisa fazer isso, viu? Deixa que ele coloca. Pode escrever o texto normalzinho. Escreveu o que é o texto? Vem aqui em formatar e coloca a cor, a característica que você quiser. O Malaspina, eu preciso mudar uma coisinha lá na minha estrutura de fórmula, né? Da minha formatação condicional. Como é que eu faço para alterar? Sempre aqui, ó, você vem na formatação condicional e gerenciar regras. Quando você quer editar, quando você quer excluir, é sempre aqui. Apesar que excluir aqui, ó, limpar regras, tá vendo? Né? Mas quando aqui também no gerenciar também dá para você excluir. Então você vem aqui, que o limpar regras, ele vai limpar todas, né? Vai limpar a célula das regras. Aqui às vezes você quer excluir uma só. E aí, ó, no gerenciar regras, você tem a nova regra, o editar e o excluir. De repente, teu patrão lá falou: "Não, acabou piorando para mim. Pinta só o que é de vermelho, né? O que não é de vermelho, deixa sem pintar." Tá, aí você vem aqui, né? Marca aqui o que não é o vermelho, no caso, nosso verde, e manda excluir, né? Ah, que você quer mudar, ele gostou da ideia, mas não gostou do verde. Põe laranja, né? Põe marrom, sei lá, qualquer cor menos verde. Tá louco fazer coisa verde na minha planilha? Então aí você vem em editar a regra e aí você faz o jeito que você quiser. Conseguiu fazer aí, galera? Sim. Todo mundo? Porque a gente está aí com Sim. 10 alunos, né? Sim. Sim, sim. Sim, tudo bem. Tudo bem. Ah, beleza. Só a mulherada falando, né? Os machos tá tudo quieto, tá tudo dormindo. Esse bando de sem vergonha aí. Então, ó, o nosso exercício, nosso primeiro exercício está pronto, né? A gente finalizou ele, tá? Eu já estava salvando, então depois eu envio para vocês. Vamos para agora o exercício 01, que não acabou nem sendo o exercício 01, né? É porque ele é mais complexo um pouco. Então, abra aí o arquivo exercício 01. Ele é mais curtinho, tem 10 linhas aí, 11 linhas de informação, mas ele é mais complexo para a gente fazer, mesmo porque tem mais coluna.
Abriu o arquivo certinho? Pode seguir? Pode. Pode. Beleza. Vamos lá. Bom, se você está observando aí, eu estou te dando o número de duplicata, data de nascimento, a data de vencimento, o valor dessa duplicata e a data de pagamento. É só isso que eu estou te dando, né? E aí eu estou te pedindo quantos dias essa duplicata ela acabou sendo paga, né? Então, se acaso teve atraso, quantos dias houveram de atraso, né? Então, eu quero que você calcula para mim o valor da multa e juros, né? E aí eu tenho o valor, né, na porcentagem, 1% da multa ela é aplicada somente uma vez, né? E a porcentagem dos juros, ele é uma mora diária, né? Tanto você vê que o valor dele é menor. Então, ele vai ser aplicado em cima da quantidade de dias que eu tenho de atraso. O valor pago total, né? E aí a situação. A situação, nós vamos fazer uma situação assim, ó. Se o atraso for menor que 6, é para escrever atrasado. Se esse atraso for maior ou igual a 6, é para escrever danou-se, né? Então, nesse caso, a gente tem aí uma, duas, três, quatro, 5 colunas para fazer, tá certo? Bom, dias de atraso. Se você olhar aqui, quantos dias de atraso teve aqui? Nessa primeira linha nossa, na nossa linha 2. Na verdade, não teve linha de atraso, certo? Eu não paguei atrasado. Na verdade, eu paguei antecipado, certo? Por quê? Como que você sabe que eu paguei antecipado? Porque eu comparei as datas, né? E a data de pagamento, ela é menor que a data de vencimento. Então, isso quer dizer que eu paguei antecipado, né? Então, eu vou colocar aqui menos 5 dias, mesmo que eu faça através de função, ou de fórmula, né? Porque o ideal, o que você vai fazer? É esse menos esse. Menos 5 dias de atraso? Você ficou doido? Você pirou? Como é que você vai entregar uma tabela pro teu chefe com menos 5 dias de atraso? Não. Então aí, para isso, tem uma outra regrinha de negócio aí, tá? Que outra regrinha de negócio? Quando eu paguei no dia, né? Se eu paguei no dia ou se eu paguei antecipado, eu quero que escreva zero, né? Não teve dia de atraso, tá? Eu escrevi zero na mão aqui, mas se você escrever na mão, eu mato você, né? A gente vai ter que fazer via função, né? Então, como é que eu vou fazer isso, Malaspina? Pelo amor de Deus. O ideal é sempre tentar, se você não está conseguindo fazer logo de cara, o ideal é sempre tentar estruturar o raciocínio. Você sabe fazer, né? É o que eu sempre falei para vocês. Se eu te der um papel, uma caneta e uma calculadora, você faz? Faço. Ótimo. O Excel pode te ajudar. Se eu te der um papel, uma caneta e uma calculadora, você faz? Não, não faço. Então o Excel não pode te ajudar. Na verdade, você não sabe nem o que é para fazer. Então, aí eu posso te dar livro, posso te dar internet para você pesquisar. Você não vai conseguir fazer planilha, né?
Então, nesse caso aqui, vamos tentar estruturar o raciocínio lógico para isso. Bom, pera lá, o que eu fiz aqui? Eu comparei as datas de maneira rápida, né? Você começa a falar. Então, eu peguei e olhei, ó, data de pagamento e a data de vencimento. Então, o que acontece? Eu olhei assim e pensei, se data de pagamento for menor ou igual à data de vencimento, então, se ele for menor ou igual a essa, isso quer dizer que paguei antecipado. Paguei antecipado. Ou no dia, né? Certo? Ou no dia. Porém, né? Se não, eu paguei atrasado. Mas aí o que seria o pagar atrasado? Eu tenho que fazer o cálculo. Aí sim, data de pagamento menos data de vencimento. Então, tenta estruturar o raciocínio da melhor maneira possível. Então, ó, esquece o Excel, né? Eu não tô, você vê que não tem endereço de célula, não tem nada. Então, ó, se a data de pagamento for menor ou igual à data de vencimento, então é porque eu paguei antecipado ou no dia. No nosso caso, colocar zero. Se não, a data de pagamento ela será subtraída da data de vencimento. O Malaspina poderia fazer ao contrário, por exemplo, se a data de pagamento for maior que a data de vencimento. Isso eu paguei atrasado. Isso mesmo. Aí você inverte. Isso aqui vai aqui, onde tem o colocar zero, e o colocar zero desce para cá. Aí você inverte as respostas, tá? Então, daria também para você fazer. Tem N formas de fazer, gente. O legado do Excel é isso. Não tem um jeito só de fazer. Tem várias maneiras de fazer, de você resolver a questão de um exercício no Excel, tá? Bom, ah, eu acho que é isso mesmo. Estou olhando para o cálculo, eu acho que é isso aí. Eu já fiz na calculadora, confirmei, é isso aí. Bom, então agora sim, o que você vai fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou olhar para o Excel. Agora sim. Então, ó, se a data de pagamento for menor ou igual à data de vencimento. Então, vou vir aqui, se a data de pagamento for menor ou igual à data de vencimento. Eu estou olhando lá, ó. Olha lá, ó. Tá para colocar zero. Então eu venho aqui, ponto e vírgula, zero. O zero, ele é um número. Então, se você colocar assim, ó, o que vai acontecer? Vai escrever zero do mesmo jeito? Vai. Só que esse zero que ele está escrevendo vai virar um texto. E em cima de texto não se faz conta, tá? Então, é número? É número. Então, eu só coloco o número, mais nada. Ponto e vírgula. O que é para fazer lá? Data de pagamento menos data de vencimento. Então, vamos lá. Data de pagamento menos data de vencimento. Dei Enter. Olha lá, zero, tá certo? Porque essa aqui eu paguei antecipado. Vamos ver aqui se deu certo. Olha lá, ó. 7 dias, perfeito.
5, perfeito. 2, perfeito. Está funcionando a nossa coluna. Olha lá, ó. O Excel, verifica para mim se lá no D2 é menor ou igual a B2. Se isso for verdadeiro, coloca 0 para mim. Se não, faz a conta. Entendeu o raciocínio, galera? Sim, entendi. Já vai tentando fazer aí, então. Dá uns minutinhos aí para fazer. 2 minutinhos. Para você vir acompanhando aqui. Se quiser que eu coloco a música do Corinthians, né, o hino do Corinthians, facilita a sinapse, né, deixa as pessoas mais atentas. Pronto? Podemos seguir? Sim, tudo bem, Sim. pode seguir. Pode? Pode. Bom, entendeu, né? Você vê que é uma funçãozinha C um pouquinho mais trabalhada, né, do que a do exercício anterior, porque agora eu estou comparando células, tal, fazendo cálculo, né, como resposta. Então, assim, é um pouquinho mais trabalhada, né? Então, vai entendendo aí, como eu falei na semana passada, função C, ela é, assim, é o arroz e feijão do Excel, tá? Então, ó, o que que acontece? Eu tenho aqui ainda o valor da multa. A multa eu já falei para vocês que é 1%, né? É, Bom, mas é 1% em cima somente das duplicatas que eu paguei atrasado. Você não vai sapecar multa no cara que pagou aqui em dia, tudo bonitinho, ou até pagou antecipado, né? Aí não. Então, aí, nesse caso, eu preciso verificar se é, o cara pagou realmente em dia ou atrasado, será qual que é o cálculo, a linha do cálculo que você vai fazer, né? Aqui eu posso reinventar a roda ou aproveitar que a roda já foi inventada e utilizar ela no meu cálculo. O que é esse reinventar a roda ou e utilizar a roda já inventada? Reinventar a roda seria comparar as datas de novo, certo? Mas eu tenho uma coluninha aqui que está bem fácil de eu mexer, né? Por quê? Porque se ele for igual a 0, por exemplo, ele não tem cálculo de multa, né? Por quê? Porque ele pagou em dia ou antecipado. Eu vou fazer cálculo quando ele for maior que 0. Aí esse maior que 0 quer dizer realmente que ele pagou atrasado. E aí eu vou fazer a multiplicação normal aí da multa. Então, eu vou vir aqui, ó, se esse camarada aqui do lado, ó, for igual a 0, olha lá, se ele for igual a 0, vai fazer o quê? Coloca 0, não vai ter cálculo de multa para esse cara, tá? Se ele for igual a 0, coloca 0 de novo.
E se não? Aí sim, aí eu pego o valor vezes o valor da multa e travo ela. Aí que bonitinho. E, ok. Ah, opa, eu passou aqui. Vou apagar esse troço aqui. Pronto, vou pegar aqui. Isso é para ficar bonitinho. Pronto. Olha lá, ó. Aqui. O Excel, verifica para mim se lá no E2 ele é igual a zero. Se ele for, você continua colocando zero para mim. Agora, se ele não for, você pega o valor da duplicata e multiplica por B13, que aí é o valor, o B13. Eu poderia, Malaspina, ao invés de B13, colocar 1% aqui dentro, né? Sim, daria certo do mesmo jeito. A única coisa, como eu sempre falo para vocês, é o seguinte: se mudar esse valor de multa, você vai ter que sair mudando na sua planilha inteirinha. Se for uma coluna só, que estava escrito isso aí, tá beleza. Eu altero uma coluna, arrasto e tchau. O duro é se for mais de uma coluna. Aí eu vou ter problema, porque eu vou sempre esquecer aonde vai estar, né? E como diria Lady Murphy, o único lugar que eu esqueci vai ser o primeiro lugar que ele vai clicar, né? Então, ah, é melhor você pegar sempre, de preferência sempre, por endereços de célula, porque aí você altera um lugar só e acabou, você não precisa fazer mais nada, certo? Então, tenta fazer aí mais uns segundinhos aí para você fazer. A hora que terminar aí, me avisa. Tudo certo. Deu certo? Sim. E sala com corintiano não é fácil, não, filho. Os caras não perdoam, não. Os caras são bons. Todo mundo conseguiu fazer já? Já. Tô fazendo. Lembra. Tá fazendo, né? Lembra, gente. Não é só um copiar, tá? Copia, você pode até copiar aí, mas copia entendendo o que está fazendo, né? Você fala, ó, eu estou indo aqui, estou olhando isso, estou colocando aquilo, né? Vai procurando interpretar a fórmula, né? Não vai só copiando, porque depois você não vai lembrar o que que eu fiz. Nesse momento, o importante é ah, você entendendo. Vou deixar uns minutinhos, vamos fazer agora o contrário. Aqui está o resultado principal. Valor do, dos juros agora. Como é que seria? Faz aí, vamos ver se vocês conseguem fazer. Lembrando que os juros é uma mora diária, tá? Então, de alguma maneira, esses caras aqui, ó, eles vão fazer parte do seu cálculo. Duplicata, dia de atraso e
a porcentagem. Tenta fazer aí, vamos ver. Rachar o coco aí. Deu certo? Posso começar a fazer? Pode. Conseguiu fazer? Aham. Que é isso, hein? Barbaridade. Então vamos lá, ó. Eu tenho duas formas de fazer aqui, né? Uma é vir seguindo a função C, né? Então, vai dar certo, normal, tá? Então aqui, ó, como assim duas formas de fazer Malaspina? Se eu tenho duas colunas a mais, pode pegar qualquer uma aqui. Se o F2 for igual a zero, então coloca zero. Se não, você vai pegar vezes vezes esse e travo ele. Ah, zero. Se eu arrastar, bater os valores aí? Bateu. Bateu? Uhum. Ótimo, ótimo. É a única forma de fazer? Não. Tem um jeito mais fácil? Tem. Se eu lembrar de uma regrinha básica da matemática, tá? Que regrinha básica da matemática? Todo número multiplicado por zero é o quê? Zero, não é? Então, olha lá, ó. Esse bando de zero aqui, ó. Esse bando de zero que a gente tem, seja aqui ou seja aqui, tanto faz. Eles vão fazer parte do meu cálculo? Ora, se esse aqui vai. Por quê? Ué, olha a tua fórmula aí, se você fez através de função C. Ah, ó o E2. Quem que é o E2? Esse cara aqui. Então, automaticamente, o E2, ele zera essa equação inteira. O zero, deixa eu fazer um parênteses aqui, inclusive. O número zero, numeral zero, ele é, na maioria das vezes, um grande aliado dentro do Excel para você, tá? Por quê? Porque se eu somar ele, ele não faz diferença nenhuma. E se eu multiplicar ele, ele zera a equação. E às vezes isso me facilita em determinada situação, que é o caso. Eu não preciso verificar se é zero o valor. Por quê? Porque a multiplicação já vai dar zero se aqui for zero. Então, quer dizer o quê? Se eu vier aqui e tirar isso aqui, ó, tira a função C, é tudo isso aqui, ó. Só colocar isso aqui. Só ela. Mais nada. Olha lá. Ele não deu erro. Ó,
Vou puxar. Olha lá. E ele alterou. Ó. Ou seja, ele fez o cálculo por causa, né? Deu certo por causa desses zeros aqui. Ele zerou a equação. Aonde tem zero, ele zerou. Ele zerou inteirinho. Então eu nem precisaria verificar se é zero, tá? Agora, se o E2 não entrasse na parada, que seria o valor da multa, né? Aí não. Aí eu tenho que fazer a questão da verificação antes, certo? Agora, como essa coluna aqui, que tem um monte de zero, ela entra no cálculo, eu não preciso necessariamente colocar a função C, porque ela já vai zerar a equação quando for o caso, né, de encontrar o zero. Conseguiu entender a paradinha? Bem mais fácil, né? Então, ó, aqui o valor pago é o valor da duplicata mais os eventuais encargos. Só vem somando, ó. Ó. Pronto. Se quiser formatar, pode formatar. Olha lá. Formata como moeda. Aqui, na verdade, como contábil, né? Pode formatar se quiser, deixar bonitinho. Olha lá. Aqui também. Aí. Perfeitinho. Chique? Agora a cerejinha do bolo. Essa planilha aqui, galera, é a primeira planilha. Quando você começa o Excel avançado comigo, é no dia um, no primeiro dia. Eu já entro com essa aqui nos dois peitos do cidadão. Só que assim, no Excel avançado. Eu tirei coisa daqui, tá? Para Excel avançado. Então eu já entro enfiando a bota nele, né? Ah, mas é a mesma planilha que eu dou lá no Excel avançado, lá no primeiro dia. Então, ó, o que eu tenho? Agora a situação. A situação é essa aqui. É para escrever atrasado ou danou-se de acordo com esse cenário aí. Quer tentar fazer antes ou eu já posso fazer aqui? Quer tentar fazer aí? Tenta fazer aí. Vamos ver o que vai dar. O cenário é esse aí. Vamos ver aí qual o corintiano que vai fazer primeiro. Vamos ver quem que.
Deu? Vamos lá, ó. Bom, a regra de negócio aqui, ele está onde? Ele está no atraso. Então, eu vou ter que vir aqui. Não tem outra coluna para ir, né? Não tem inventar moda aqui, não. Então, o que que eu vou fazer, ó? Se esse camarada, aí você que sabe, né? É, se ele for maior ou igual, se ele for menor, né? Aí você que sabe, o jeito que você quiser. Se ele for menor que 6, ponto e vírgula, eu posso pegar até o daqui, ó, ao invés de escrever. A única coisa que eu tenho que travar. L2, se não, é L3. Travo todas elas, ó. Pronto. Atrasado e danou-se. Só um danou-se, que é maior igual a 6. E um monte de atrasado, ó. Um monte. Olha lá. Mas o Malaspina, tá errado, né, meu? Por quê? Olha isso aqui. O cara vem pagando tudo certo e para no final você meter um atrasado nele. Tá errado, essa mensagem tá errada. Vocês concordam comigo? Tá, né? Para isso, eu vou. Não vou explicar muito o ser encadeado, né? Porque é matéria realmente lá do Excel avançado. Eu só vou falar para vocês o seguinte: eu vou ter que colocar uma outra função C para resolver essa parada, tá? Vai ser um C encadeado, um dentro do outro, mas vai ser um C encadeado fácil, certo? Por quê? O grande problema é o zero, não é? É o zero. Por quê? Porque eu estou colocando um atrasado nele aqui. Então, o que que eu vou fazer? Antes dessa função C que a gente fez aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou verificar se ele é zero. Se o E2 for igual a zero, o que que você faz? Você vai dar uma mensagem, nesse caso aqui, por exemplo, pagamento ok. Tá? Antes da função C que a gente fez. Isso é um C encadeado, porque tem um dentro do outro, mas não vou ficar explicando muito como é que ele funciona, tá? Mas só para você entender que aqui eu consigo resolver, ó. Olha lá, pagamento ok. Olha lá. Então agora eu arrasto. Olha lá. Agora ficou. Deixa eu colocar entre tudo maiúsculo aqui, né? Tá tudo maiúsculo. Pagamento ok. Olha lá. Aí o danou-se e o atrasado ficaram somente aonde estava atrasado. Então, isso aqui é um C encadeado, tá? Um dentro do outro. Esse aqui, esse C que a gente fez, ele ficou como valor se falso do primeiro C. Que quando eu tenho um C encadeado, um dentro do outro, o outro C, ele sempre entra no valor se falso, tá? Então, eu não vou ficar explicando muito aqui, dando muitos detalhes sobre essa questão de ser encadeado. Mas, olha lá, ó, se o E2 for igual a zero, escreve pagamento ok. E se ele não for, aí ele vai fazer o C que a gente fez antes. Olha lá que bonitinho. E aí a gente resolve a parada. Entendeu?
Quer que explique alguma coisa de novo? Oi? Malaspina, Hum, você dá o doce e tira? por quê? Essas... não, porque essa situação é interessante, porque na primeira linha eu observei que estava errado, mas em todas as linhas eu vou ter que visualizar individualmente? Não, Ou nesse tem caso. umas. Ah, Ah, pois não, não. nesse caso aqui, não, né? Quem fez a pergunta para mim? A Roseli. Ah, Roseli. Não. Por quê? Porque, ó, eu fiz na primeira e arrastei, né? Ah, sim, tá. Ah, ó, tá vendo? Então, Uhum. ele é o E2, depois vira E3, E4, E5, E6, ele vai comparando com zero e vai escrevendo. Então, a parada é essa, né? O Senka, deixa eu só dar uma clareada um pouco aí melhor no ser encadeado. Quando que eu uso o ser encadeado? Ah, Quando eu, sim. quando eu tiver mais de duas respostas, tá? Ah, sim, certo, Por certo. quê? Porque duas respostas é o que o ser normal ele contempla. É o valor se verdadeiro e o valor se falso. São duas respostas possíveis. Quando eu tenho mais de duas, é onde eu vou implementar o ser encadeado. Porque Entendi. eu não vou ter que escolher duas, três respostas para ficar de fora. Eu vou ter que ir colocando um C dentro do outro para Uhum. poder contemplar todas as respostas, entendeu? Ah, entendi. Essa era a minha dúvida. Como identificar como colocaria esse segundo C? Mas se É, tiver duas ou três, uma indicação, um indicativo aí tem algo errado, então eu aplicaria. não é algo errado. Porque o pagamento ok, ele entra como uma terceira resposta, né? Entendeu? Ah, sim, Então sim, aqui, ó, o entendi. pagamento ok, ele é uma, o danou-se, ele é outra. Deixa eu pegar mais escuro aqui. E o atrasado é outra. Ah, lá, ó. Ah, Então são interessante. três respostas. E se tivesse quatro? Ia ter que fazer mais um C. Aí tem uma regrinha básica, bem fácil de você guardar. Quantas Hum, funções Cs eu vou ter que utilizar uma dentro da outra? hum. É o número de resposta menos um, né? Então, no nosso caso, são quantas respostas? São três. Então, eu Sim, usei duas funções C. Aqui, ó. certo, Ah, ó. Uma, duas. certo. São duas funções C para três respostas. São cinco respostas, são quatro funções C, tá? E Entendi. aí, sempre no valor se falso. Vamos imaginar que eu tivesse mais uma função C. Aonde entraria? Entraria aqui, ó. Esse L3, Hum, opa, eu risquei um pouco mais aqui. O L3 aqui, ele hum, é o valor se falso da hum, segunda função C, certo? certo. Que é onde ele Alô, escreve o danou-se, né? certo. Se eu tivesse mais função C, esse L3 eu não daria. Eu colocaria outra função C e começava o jogo tudo de novo. Ah, interessante. Entendeu? Tá Aí você certo. vai Uhum, colocando um dentro do outro. Sempre no valor se falso, tá? entendi. E Sim. aí você vai colocando aí até cento, acho que é cento e poucos função C eu posso colocar uma dentro da outra. 120.
Nossa, interessante. Ah, entendi. Agora eu entendi. Então não é que eu tenho que identificar, depende de mim. Se eu tenho eu vou acrescentando outras funções para que ele me dê um resultado mais objetivo. No Isso, caso, já isso. apagou, danou-se, né? Dá uma Aham, resposta objetiva. Ah, isso. entendi. Tá interessante isso. Por exemplo, ó, atrasado, vou tirar o danou-se. Muito atrasado, vamos dizer assim, né? Certo. Muito atrasado. Olha lá, ele já escreveu aqui, muito atrasado. Então, na verdade, né, que a gente colocou mais uma para resolver o problema do atrasado para quem não pagou atrasado. A gente criou uma terceira resposta, né? Certo. Então aí ficou o pagamento ok, muito atrasado e o atrasado. Aí uma função C não dá, porque no caso da função C, nesse sentido, ou é uma resposta ou é outra, no máximo duas. Se eu tiver Entendi. mais que isso quer dizer que eu vou ter que implementar mais função C uma dentro da outra. Ah, interessante. Aí vai destrinchando, vai indo. Isso, vai destrinchando. Aí você Ah, tá vai ótimo. fazendo. Muito É claro, interessante. é claro assim, né? Até que ponto que dá para fazer, né? Na verdade, eu falei, ela é quase que ilimitada, né? Sem função ser uma dentro da outra, você vai resolver teu problema bem antes, né? Disso aí. É claro que a partir de umas 7, 8 função C, a não Hum, ser que não tenha outra maneira de fazer, é mais interessante você partir para um outro princípio. Às vezes, PROC-V, dependendo da situação, o PROC-V faria a mesma situação que um monte de função C, uma dentro da outra. Então, às vezes, você vai para o PROC-V que ah, ficaria certo. mais fácil, entendeu? Então, Sim, sim. porque senão vai ficando cada vez mais fácil de você se perder dentro desse bando de função C, né? Ah, Então, entendi. entendeu? Entendi. Então, essa é uma situação que seria para poucas situações, né? Aí, Uhum. no caso, então, já usaria o PROC-V, que aí é outra regrinha. Outro, é, normalmente dá, entendeu? Para você usar o PROC-V, sim. Normalmente daria, né? É, sei lá, 80% das vezes você conseguiria implementar o PROC-V ao invés de ficar enfiando um monte de função C uma dentro da outra, entendeu? Só Entendi. uma ou Ah, outra situação que você teria que encarar a função C mesmo, não tem jeito. Principalmente quando você verifica um monte de coisa e porque eu vou passar para vocês também na semana que vem um pouquinho de função e função OU, né? Que também é de Excel avançado, mas eu vou pegar exercício bem facinho. tá certo. Ah, aí não tem jeito, aí não ficaria difícil de você colocar o PROC vira parada. Mas quando é só função C, fica mais fácil de você trabalhar com, dependendo, né, do caso, você usar o PROC-V, sim, fica mais tranquilo, Ah, tá ok, então. Tá ok. tá bom? Mas já tirou a minha dúvida, já tá ótimo. Tranquilo. Obrigada. Nada. Mais alguém? Alguma questão aí sobre essa finalização? Fora a Roseli? Não. Oi, tudo bem. Não, aqui já tranquilo, já me ajudou bastante. Tá. Mais alguém? Fora ela? Tudo tranquilo? Beleza. Então, ó, a gente está quase chegando no nosso intervalinho. A gente, ó, no exercício 01 tem duas planilhas. Ó, exercício 02. Esse exercício 02, vocês lembram dele? A gente fez
eu acho que até lá presencialmente ainda, né? Esse das faltas, de porcentagem e tal. Só que eu falei, né? A gente, no caso aqui, a gente escreveu o APR, o retido, na mão, né? Eu falei, ó, faz na mão porque nós vamos corrigir isso mais para frente. O que acontece? Agora, vamos ver se vocês conseguem fazer essa parte aqui, né? Então, essa partezinha. E esses dois aqui de contar, o aprovado e o reprovado, tá? Você vê que a contagem geral aqui, eu deixei pronta já, né? Fiz as totalizações aqui, as porcentagens, e aí é só fazer aqui. Mas como que eu vou escrever o aprovado e o retido? A regrinha aí, ó. Se for maior, né? Se, por exemplo, ele tiver mais que 25% de falta, esse cara é retido, tá? Se não, ele está aprovado, né? Ou se ele tiver menos que 25%, ele é um cara aprovado, se não, é um cara retido. Tenta fazer aí, vamos ver aí se vocês conseguem fazer, vamos ver. Então, aqui tem que escrever aprovado e retido, ou APR e RET, aqui das células C15 e C16. Aí cada um tenta fazer num esquema aí que achar melhor. Vamos ver uns minutinhos aí antes da gente sair para o intervalo. Tá conseguindo? Sim. Sim. Que é isso? Essa mulherada vai dominar o mundo, gente. Pela madrugada. Vai dominar não, né? Já dominou. Vocês são sem vergonha. Vocês deixam a gente achar que manda no mundo, mas quem manda são vocês. Deixa os tontos dos homens achar que manda. Lembrando que eu estou gravando a aula, né? Eu não consigo pausar, né? Então eu vou fazer uma gravação nessa primeira parte, aí eu paro,
Vão ser 2 arquivos, então, né? E depois eu starto de novo na segunda parte da aula, depois do intervalo aí do break que nós vamos fazer. Então, ainda hoje eu mando essas planilhas resolvidas para vocês, né? E com link lá do YouTube com os vídeos, né? Que você pode assistir depois, você pode baixar se quiser, sei lá, não sei, lá do YouTube. Aí qualquer coisa, ao invés de ser 2 arquivos, eu vou fazer o seguinte, só que aí fica comprido, né? Eu consigo juntar depois, né? Às vezes é melhor juntar. Ou eu deixo em 2, parte 1 e parte 2 também, às vezes fica mais fácil. Posso fazer aqui? Sim, Que já terminaram? já. Ô, louco! Ó, se esse cara for maior, não pode ser maior ou igual, né? Porque até 25% ele está aprovado, né? Então, maior que 25%, isso quer dizer o quê? Ah, Malaspina, eu coloquei o 25% numa célula e apontei para a célula. Pode ser? Pode sim. Aí, ó, esse cara é um cara, retido, trava ele, ponto e vírgula, aprovado, trava ele. Olha lá, retido, porque ele teve 26% de falta. Olha lá, olha lá. Dois, dois só. 2 caras que foram retidos e o resto foi aprovado, certo? Se quiser que eu escreva, né? Deixa eu colocar aqui do lado com o escrito. Se esse cara for maior que 25%, ele é um cara hatch. Se não, ele é um cara APR. Opa, PR. Vai dar a mesma. Aqui eu estou escrevendo os valores, né? Aqui nos valores das respostas. E aqui eu estou pegando o endereço de célula, ó, que está escrito na C16 e o que está escrito na C15. É só essa a diferença. Chique. Bateu aí essa coluna com o que vocês fizeram? Sim. Beleza. Então, ó, aqui é só contar agora, né? Nesse caso aqui é conte C. Olha lá. Qual que é o intervalo? Aqui. Ponto e vírgula. O que você quer que eu conte? Esse cara aqui, quantos aprovados? Não preciso nem travar, porque eu não vou arrastar. Olha lá, são 8. E conte C novamente. Nesse cara novamente. E é o retido. Pronto, são 2. Deixa eu colocar aqui a fonte como branca, que aí fica mais facinho para a gente ver, ó. Então, ó, são 10 alunos, sendo que 8 são aprovados e 2 retidos. Aí. Conte C.
Ah, eu travei, Maraspa. Não tem problema. Não tem problema, não. Certo? Então, aqui, esse é o do aprovado e esse aqui. Só muda o endereço de célula aqui embaixo, no segundo parâmetro. Esse é o retido. Os dois são de M4 até M13. Esse aqui era só para a gente voltar nele e fazer via função C, trabalhar essa questão da função C. Chique? Então tá salvo aqui também. Vou pegar aqui também, ó. Vou colocar aqui o seguinte, ó. Um endereço de célula. Para você saber a diferença aqui, depois, quando você olhar. Feito com um texto. Tudo bem? Então, ó, a gente fez aí bastante coisinha, né? 2 arquivos, que na verdade acabou sendo 3 planilhas. Essa aqui foi rapidinho, né? É só para exercitar a função C. Aqui, então, a gente tá ainda o laboratório, classes e índice e formatação de datas. Nesse caso aqui, a gente não tem mais a função C, tá? No que eu preparei, que eu havia preparado para hoje, né? A função C, daqui para frente, a gente vai usar direto. No curso do Excel avançado, a função C você usa quase que no curso inteirinho, né? Claro que ela vai ganhando complexidade, mas aqui a gente, com certeza, na semana que vem, eu vou preparar planilhas que eu vou só melhorando essa função C, né? Eu vou piorando ela, né? Quando eu falo melhorar, gente, é piorar. Eu vou trabalhando a questão da complexidade cada vez mais, certo? Então a gente tem 3 aulas para fazer ainda, se não me falha a memória, né, de todo o conteúdo, porque na verdade dá até para fazer mais, porque o último dia a gente fez só 2. Mas a gente tem aí pelo menos 3 aulas, tirando essas mais 2, e então aí dá para a gente fazer um. Normalmente, o último dia eu faço uma revisãozinha, né? E aí é onde vocês trabalham mais do que eu. E na semana que vem eu vou dar uns nó aí bacaníssimo, tá? A intenção é de começar pelo menos, de repente, falar sobre PROC-V e tal. Dá para fazer bastante coisinha. Tudo bem? Tudo. Bom, Tudo bem. certo. tudo certo, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos dar o break aqui, já são 10 horas, né? A gente dá um pequeno break, caso ah, passe, né? Se precisar de mais planilha. Planilha é o que eu mais tenho, né? E aí qualquer coisa eu já vou fazendo até a introdução de outra coisa, C com E, por exemplo, C com OU, eu já vou fazendo outras situações aí, fazendo essa introdução,
para me facilitar na semana que vem, caso a gente termine antes do horário previsto aí, que é meio-dia, tá? Então, eu vou desconectar aqui a minha tela, né? Vou parar a gravação e aí na hora que a gente voltar eu starto mais uma, porque eu não tenho como